O exemplo que está correndo hoje da história do nosso presidente comendo a paca. É proibido caçar paca? Para nós é. Animal silvestre no Brasil é protegido por lei federal. Você sabia que existe uma invasão silenciosa ocorrendo nos campos do Brasil? Capaz de destruir plantações inteiras em uma única noite e ameaçar nossa fauna nativa. O javali não é apenas um animal, ele é classificado como uma das 100 piores espécies invasoras do planeta. Igor é médico veterinário e Denis, produtor rural, e ambos são atiradores esportivos certificados. Juntos, eles realizam o manejo técnico de espécie exótica invasora, estritamente dentro das normas do IBAMA e do Exército. O que você vai ouvir hoje muda completamente a sua visão sobre o que é o controle de pragas no Brasil. Essa questão do IBAMA e Exército e Polícia Federal hoje. Não, mesmo. O controle do pato, né? Hoje passou para a Polícia Federal. Hoje passou do Exército, mas o Exército ainda comprou no BCE. Isso a gente comenta. Bom, começa aqui. Pode começar. Como você disse, eu sou produtor rural, sou engenheiro de material de formação, trabalhei na indústria por vários anos, 25 anos, e hoje eu estou aposentado da minha atividade principal, que é a engenharia, trabalhei na indústria metalúrgica, e como atividade paralela hoje, a gente tem realizado o manejo de javalis, como você falou, de maneira legal, consciente, e é um problema que tem assolado não só o Brasil, mas o resto do mundo. O Brasil agora está começando a acordar com esse problema. Bom, falar um pouquinho de mim. Meu nome é Igor, tenho 30 anos, sou formado em medicina veterinária. Depois entrei para o mundo do tiro esportivo, acabei conhecendo o Denis. Também hoje sou empresário e tenho uma formação recente agora de instrutor de armamento e tiro. E hoje a gente faz um manejo junto aí pelas propriedades rurais aí do Brasil. Antes da gente entrar um pouco no assunto do manejo, vamos entender a situação profissional de vocês. Você disse que é empresário. Hoje você atua em qual ramo? Hoje eu tenho uma pousada em Igaratá, que é na represa de Igaratá. E a gente também tem um sítio, então hoje o meu ramo principal é a pousada flutuante e a casa. A parte da medicina veterinária você aplica mais na questão do manejo. Você Sim, não atua sem hoje dúvida, como não, médico veterinário. não atuo como médico veterinário. Perfeito. Denis, você é formado como engenheiro de produção. De materiais, Sim. desculpa. Aproveitando para fazer um gancho, estamos aqui na Associação dos Engenheiros de Bragança Paulista, onde eles cedem o espaço para nós e fazem o apoio institucional para esse projeto estar acontecendo. Você, como engenheiro de materiais, hoje você ainda atua na área ou já está aposentado? Não, como eu disse, a minha atividade principal, hoje eu estou aposentado. Paralelamente a isso, eu tenho uma representação aqui no Brasil de uma fábrica alemã, que não tem nada a ver com a história, mas eu sou piloto também, comecei como piloto como hobby, e eu represento uma marca de avião acrobático aqui no Brasil, faço instrução de voo também. Mas isso não tem nada a ver com essa história. Isso é matéria para outro podcast. Não tem a ver com a história, mas eu fico interessado. Fiquem de olho que a gente vai ter outro episódio com o Inclusive, Denis falando de avião, eu tive aqui pilotagem só acrobática. rapidamente a comemoração de 80 anos do Aeroclube de Bragança Paulista, ano passado. A gente esteve aqui no evento, a gente fez uma apresentação aqui. Mas esse é outro assunto para outro podcast. Com Mas certeza. então, voltando. Engenheiro de formação, eu não estou mais atuando na minha área. Eu tenho uma fazenda em Campinas de eventos. A gente tem uma pequena fazenda, a gente faz eventos corporativos lá na nossa região. Tenho fazenda ainda também da família no Mato Grosso do Sul, onde a gente tem produção agropecuária, principalmente pecuária. Né? Então, e essa atividade do manejo em si, a gente começou há alguns anos, mas já sou, agora está na moda o CAC, mas eu tenho registro de atirador e colecionador há mais de 30 anos. Perfeito. Conversando um pouco antes aqui do podcast, nos bastidores, vocês comentaram que a família de vocês já se conheciam.
porém que vocês estreitaram o laço no tiro esportivo. Sim. Conta um pouco aqui pra gente como que foi, hã, como que foi esse contato, de onde que surgiu a ideia no tiro esportivo de começar o manejo de javalis? Sim. É, o meu pai, ele estudou com um deles, eu acho que ele pode até contar melhor, sabe, da história. E depois nós fomos apresentados pelo meu pai, e aí nós, no tiro esportivo, a gente fazia o tiro esportivo, e fomos atrás de começar a fazer o manejo, há uns 3 anos atrás, e a partir daí a gente faz o manejo de sempre que a gente pode, tem um tempo livre, a gente está fazendo o manejo do javali. Perfeito. Eu acho importante a gente frisar para o pessoal que não é caça esportiva. A caça, ela é proibida no Brasil, certo? É o manejo de espécie exótica. Existe uma certa controvérsia aí, que a caça não é proibida no Brasil. Tá. Ela não é, usar o termo correto, que o Saleno, o Saleno é o presidente da Associação dos Caçadores de Javali do Brasil. E ele enfatiza muito isso, que a caça não é proibida, a caça não é regulamentada no Brasil. Certo. É diferente. O exemplo que está correndo hoje da história do nosso presidente comendo a paca. É proibido caçar paca? Para nós é. Animal silvestre no Brasil é protegido por lei federal. Porém, existem exceções. Populações ribeirinhas, indígenas, dentro de reservas, os nossos indígenas hoje podem caçar para subsistência. Os ribeirinhos podem caçar para subsistência. O que hoje não é regulamentado é a caça esportiva, como você bem disse. E eles podem caçar, mas eles não podem comercializar esse Exatamente. material. Seria para consumo Para próprio. subsistência. Então, um Perfeito. ribeirinho lá no fundo do Pará, na Amazônia, no Mato Grosso, ele pode usar arma de fogo, armadilha, qualquer coisa para caçar para a subsistência dele. Entendeu? Isso existem exceções no IBAMA. Outra exceção muito importante é controle de doença. A gente sabe que aqui em São Paulo há pouco tempo a gente teve um surto de febre maculosa muito grave. Na minha região, gravíssimo. Morreram várias pessoas vizinhas à nossa fazenda. Em casos específicos, o Estado pode autorizar o abate de animais silvestres, que é o caso da capivara, que ela é um vetor de transmissão. Entendeu? Perfeito. Uma coisa que é importante falar é que a caça esportiva ela tem como objetivo a caça de um exemplar, de um animal, e o manejo, ele tem como objetivo a exterminação total da espécie. Então essa é uma diferença principal entre caça, né, e manejo. Porque o manejo pressupõe do fato que aquela espécie ela causa um prejuízo, ela é uma espécie que ela é uma praga. Exatamente. Ela está causando um dano ao meio ambiente, prejuízo ao produtor rural, ao pecuarista, ao agronegócio, de modo geral, e ela tem que ser controlada. Explica um pouco pra gente quais os danos, tá, que o javali traz hoje pro meio ambiente, pro agronegócio, como que é a questão do controle dele dentro de uma APA, tá? E também se vocês puderem trazer pra gente a diferenciação do javali para outros animais similares, como um cateto, alguma coisa do tipo, e Portanto, como que vocês fazem essa diferenciação na hora do manejo. bom, vamos lá. Os prejuízos diretos e indiretos. Eu vou comentar um pouco aqui. Diretamente, o javali ataca uma cultura de milho, de sorgo, de soja, onde tem grão e tem abundância de comida, ele precisa comer, e ele vai lá e diretamente ele causa prejuízo à lavoura. Diretamente É. na lavoura e acho que principalmente economicamente também. Causa direto prejuízo Prejuízo pro produtor, que ele vai ter uma quebra na safra. Um animal, uma fêmea tem 3 a 4 cios por ano. Você imagina, uma ninhada de 8 a 12, 16 filhotes cada ninhada, é uma progressão geométrica. Podendo ter 2 ninhadas por ano. Isso, esses Então, animais estão precisando comer e praticamente ele não tem um predador natural. Poderia ser, falar onça, tudo, mas a gente está vendo novos aparecimentos de onça aqui na nossa região, que é muito bom, mas ela não consegue, a onça parda não consegue pegar um javali de grande porte.
Não tem, ela não Ela, tem. ela vai atacar os Os menores. menores, o filhote, E aquela que se reproduz, que eu fiz aqui uma conta rápida, 2 ninhadas por ano, até 12, ou seja, cada fêmea vai acabar trazendo uma população de 24 é novos uma progressão geométrica. espécies, tá? Isso sim. E você imagina que uma fêmea ela atinge maturidade sexual tipo um ano e meio, um ano e Menos, meio. 6 meses já começa, 8 meses por aí. Né? Então você imagina uma fêmea ter uma ninhada de 15, depois imagina as fêmeas tendo mais 15. É uma. Muito Então, rapidamente ela infesta é, uma É um região. crescimento absurdo. Então, diretamente afeta o bolso do produtor. Aí você pode pensar, mas eu crio cavalo, eu não tenho problema com isso. Tem também, porque o porco é um animal que é onívoro, ele come tudo. Ele pasta, ele come carne, ele come de tudo. Ele precisa de água. Ele vai na água, na nascente, deita na nascente, fuça na nascente, altera o curso da nascente, urina, defeca. Ele não é um animal que tem controle veterinário, pode transmitir doença ali naquele ponto e pode transmitir doença para os seus animais. De que maneira também? Tem um vídeo interessante, depois você pode passar aí, que mostra um javali na nossa serra com um morcego nas costas. Vetor de transmissão de raiva. Se você está criando cavalo, você está sujeito também a ter problema na sua criação. E você tem o risco do javali trazer doenças, trazer vetores para o ser humano em si? Sem dúvida, como eu disse, ele pode poluir uma nascente, através da urina de fezes, uma nascente que você está captando água para sua casa lá no seu sítio, e ter problema. Ele transmite maculose, já tem estudos na Universidade do Paraná que ele pode transmitir maculose também, assim, para uma capivara, brucelose, mais outras que eu... Tuberculose, são várias doenças que ele pode transmitir para o ser humano, sim. Legal. Toxoplasmose. Igor, É, eu queria entrar, já que ele falou da questão de veterinário, você tem essa formação, o que que você enxerga hoje que, como médico veterinário, te auxilia a fazer esse manejo correto? Acho que principalmente o abate de maneira mais humanizada possível. Acho que é o principal, esse contato com o animal, né? Tendo esse conhecimento com esse contato, né? Já tive muito contato com o animal, então eu tenho essa relação muito próxima. Então acho que facilita muito essa questão do manejo para fazer de forma mais humanizada possível. Perfeito. Nesse momento eu vou colocar agora aqui os vídeos que vocês me encaminharam, vou colocar as fotos, tá? E eu gostaria que vocês comentassem um pouco, aí vocês contam um pouco do dia a dia do manejo. Então eu vou soltar aqui, vocês me encaminharam esse vídeo, né? Ele mostra, pelo que eu vi, um javali passando. Explica pra gente depois do vídeo um pouquinho melhor, pra gente entender isso. Isso aí é uma ceva que a gente tem lá na nossa propriedade. Esse animal é um animal macho, adulto, mas eu gostaria que vocês conseguem observar um detalhe no lombo desse porco já adulto. Ver se vocês conseguem ver aí. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá, a próxima cabeça dele. Vocês conseguem ver alguma coisinha ali? Olha lá, andou. Vamos dar uma pausa, ver se a gente Olha consegue lá. dar um zoom. Um pouquinho antes. Um pouquinho mais ali. Vocês vão ver, vão notar ali no lombo dele, é um morcego que está parasitando nesse porco. Aí. Ali, ó. Tá vendo? O porco até tenta se livrar dele, mas a gente já. Esse vídeo aqui, não sei se foi do final do ano passado ou começo desse ano. Mas ele tá lá, se aproveitando do porco e tomando o sangue dele. Esse morcego vai sair daí, pode ter o vizinho, onde você tem um cavalo, onde tem uma ovelha e tal, e pode estar transmitindo uma doença. Entendeu? Esse vídeo foi recente, foi esse ano. Foi esse ano, né? Foi esse ano. Onde que foi capturado esse vídeo? Em que região que é? Região de Campinas. Aqui pertinho. É, perto. Isso aí. Consegui ficar lá curtindo. Então, esse vídeo acaba mostrando pra gente que não só o javali ele é um vetor de doenças, como ele pode acabar transmitindo para outros animais que também são vetores de doença. Sim, como eu comentei, tem o hospedeiro, que o javali, a capivara, no caso da maculosa,
E o transmissor. Aí o transmissor é o morcego. O transmissor pode ser o carrapato também. O carrapato ele anda na beira de rio, no caso da capivara, acaba picando o animal, pega o sangue, se infecta da maculosa, por exemplo, e você vai lá, vai andar num lugar desse e pode contrair a doença. Um exemplo só. A título de curiosidade, você comentou da capivara. A capivara, ela é um animal exótico, Não, silvestre. É. silvestre. Não existe a previsão hoje do manejo da capivara, ou existe? Em casos específicos, você pode solicitar o controle desse animal se você mora num condomínio. E foi identificado, foi feito testes que esses animais estão infectados com a maculosa. Então você pode solicitar, em casos muito específicos, o controle desse animal. Pode ser feito o manejo de maneira captura, tem gente que faz a castração, mas tudo isso envolve custo. E pode ser autorizado o abate, através da Secretaria do Estado, pode autorizar o abate também desses animais, que aí você já resolve o problema. Mas aí ele é caso a caso, e Sim. não como no caso nós temos dos javalis, que é algo regulamentado. Uma coisa para deixar bem claro para as pessoas que não estão muito a par do assunto é o seguinte: o javali é uma espécie invasora exótica. O que acontece? Ela não faz parte do nosso bioma. Ela foi introduzida aqui, sabe-se lá como, existem várias versões, mas há muitos anos ele vem se reproduzindo, como eu disse anteriormente, não tem predador natural, e ele está se multiplicando. Se a gente não controlar isso, seja da melhor maneira possível, que hoje a maneira mais que a gente entende mais adequada realmente é o abate, vai ficar uma coisa sem fim, um prejuízo enorme para o nosso agronegócio. Já a capivara é um animal silvestre, ele é natural da fauna brasileira. E esse animal é protegido por lei federal. Então, existem algumas exceções, como eu citei anteriormente, nesse caso, você poder abater o animal se for comprovado que ele está infectado com alguma doença e está convivendo, coabitando numa área próxima onde tem os seres humanos, como condomínio. Se tem um lago no condomínio, as capivaras estão ali. Tem criança brincando perto. Então, está identificado realmente que tem esses animais têm problema, alguma coisa tem que ser feita. Eu já tive conhecidos já que faleceram por causa de maculose em Campinas. Perfeito. Vou passar algumas imagens que a gente tem de vocês atuando, para a gente também conseguir entender um pouquinho melhor. Primeira imagem que nós temos aqui seriam vocês num campo com uma arma como ferramenta de trabalho, a moto, do que se trata? Em que momento que foi isso? Foi numa questão de controle dos javalis? É isso, inclusive, lembrando que você perguntou anteriormente, a diferenciação de espécies. Tem o javali, o javaporco, que é uma mistura do javali com o porco doméstico. Aí nessa região, a região do Mato Grosso do Sul, que também tem uma incidência grande. E ele também já misturou, o javali europeu já misturou com o queixada, o porco doméstico, lá nessa região eles chamam de porco monteiro. Mas esse chama de javaporco, alguns confundem, então tem essa mistura. Mas, para a gente é muito claro, para a gente que conhece, eu já faço manejo de caça há vários anos, o queixada, o cateto que tem nessa região, ele é bem diferente do javali, do porco, que a gente fala, javaporco. Não dá para confundir. Você fala, olha, você viu uma vara de queixada é uma coisa, comportamento é outro, uma vara de javali. É bem diferente, né, Igor? Com certeza. Uma das formas que a gente usava para também muito nítida era o rabo, né? É. O queixada, ele não tem rabo, e o porco, né, o javali, ele tem um rabinho, então é muito característico. O porte é diferente, o comportamento é diferente. Não tem como você falar, vou tirar, vou manejar um porco e, por sem querer, matei um queixado. É diferente. Então a pessoa que fizer isso, ela estava com a intenção de fazer algo Não sei. errado. Pode acontecer um acidente, às vezes está no lusco-fusco à noite, sei lá. A gente caça à noite também, faz manejo à noite, mas pode acontecer. Não é impossível. Mas é, isso exige conhecimento. Isso que eu ia falar. As pessoas têm que entender que o caçador é, na sua essência, conservacionista. Porque pensa bem, vamos supor que a caça fosse totalmente liberada no Brasil, como é na Europa e nos Estados Unidos.
Você acha que o caçador ele quer matar e acabar com a espécie como é a finalidade do manejo? Eu entendo que não, porque senão ele não vai ter como Exato. continuar a O atividade dele. caçador, ele quer que tenha floresta, ele quer que tenha fauna, ele tem que fazer o controle para que no ano que vem continue fazendo a sua atividade. Diferente do manejo. O manejo, como você bem disse, o manejo é para exterminar a espécie. Mas o caçador, em sua essência, a gente está falando do caçador europeu, do americano, ele é conservacionista. Ele tem que manter a espécie. Você entendeu? Diferente Sim. do que as pessoas pensam, você vai lá para matar? Não, é diferente. Perfeito. Vamos para a próxima. Essa imagem no mesmo local. No mesmo local. A gente usa as motos para facilitar a locomoção, né? Como a gente acaba andando muito, andar a pé dificulta, então ou moto ou cavalo, para conseguir ter um deslocamento maior, para conseguir achar Perfeito. javalis. E esse controle dos javalis que vocês fazem, em que período que deve ser efetuado? Vocês trabalham mais durante o dia, como tá essa foto, mais ao entardecer, durante a madrugada? Qual que é o melhor horário para fazer esse controle? Lá no Mato Grosso, por incrível que pareça, no final da tarde, né? Mais no final da tarde, mas durante o dia a gente acabava achando bastante Lá como as propriedades são ali. maiores e tem muita cultura, se as culturas são grandes, as propriedades são extensas, então a incidência é muito maior. O animal está mais à vontade, então você tem incidência durante o dia. Não precisa sair à noite para caçar. Certo. Agora, aqui no estado de São Paulo, tem algumas plantações de cana, por exemplo, junto com soja, com sorgo, milho, e tem as reservas. Então o animal fica mais, ele se sente mais protegido durante o dia, ficar nessas reservas. Então é difícil de ver aqui durante o dia. Então o manejo é mais, aqui no estado de São Paulo, é mais feito durante a noite. Período noturno. E para finalizar, nós temos o Igor, imagino que fazendo a procura de um animal já. Exatamente. Eu não tinha nenhum animal, mas a gente usa a luneta, como a luneta ela tem um zoom muito efetivo, a gente acaba usando a luneta também para, principalmente porque o javali ele fica, né, numa altura de mato, onde o mato é muito alto. Então você a olho nu é muito difícil você enxergar, né, o animal, então a gente acaba usando a luneta para ver se a gente consegue enxergar com um zoom, a gente acaba enxergando o lombo dele no meio do mato. Então aí eu tava só campeando para realmente procurar um javali. Uma dúvida que eu tenho que seria legal falar, vocês já sofreram algum ataque, alguma Tentativa já. tentativa? já. Vamos. Isso, faltou falar que é um animal agressivo. Mas vamos deixar o câmera com a dúvida dele. Isso aí, Pode falar. Vocês já sofreram algum ataque do javali, alguma tentativa de ataque? Como que foi? Eu já. Esqueci de comentar aqui, o javali, por sua natureza, um animal bastante agressivo, principalmente que ele está com filhote. E se ele se sentir ameaçado, ou se ele não foi corretamente abatido, está ferido, ele vem para cima. Ele já tentou, a gente dá carga, né? Ele vem para cima da gente, mas a gente, felizmente, estava com mais gente, com equipamento e tal, e a gente conseguiu neutralizar a ameaça. Mas ele tem que tomar bastante cuidado. Eu sou engenheiro civil, urbano, não entendo nada. 2 anos atrás eu morava em São Paulo, né? E a minha concepção é que o animal, ele só, como o ser humano não é presa natural de nenhum animal, a minha concepção é que qualquer animal só vai atacar o ser humano se ele se sentir ameaçado. Sim, você tem razão. A impressão que eu tenho é essa. Não, mas você tem completa razão. Eu ando no campo há anos, desde criança, meu pai já me levava para pescar, e também naquela época era permitido caçar no Brasil, de outra maneira, sem toda essa regulamentação, antes de 76, se não me engano. Mas o que eu percebo do comportamento dos animais, de um modo geral, quando o ser humano chega, ele tenta se afastar. Ele evita o confronto, entendeu? Mas, como eu disse, existem exceções. Se ele está com a cria, se ele está doente. Às vezes o pessoal tem tido, ano passado teve vários ataques de onça no Pantanal. Teve 2 que foram registrados. Tal. Geralmente é um animal doente que está conseguindo mais comer,
ou o animal que foi, o pessoal está começando a dar comida para tirar foto, caso de uma onça lá que me parece que esse foi o caso, o senhor que foi, teve até predação do ser humano, eh, ele estava alimentando o animal para tirar foto, o animal estava acostumado. Sim. E esses animais estão se acostumando com a presença do ser humano. Na nossa fazenda lá, aqui em Campinas, eu tenho onça parda lá que tá. Ontem eu vi pegada dela a 100 metros da casa. Então eles estão se acostumando com a presença do ser humano. Se você vê hoje maritaca, tucana, maritaca fazendo ninho na sua casa, tucana, a gente vê, olha que bonito tucana, mas eles estão se acostumando. Pra gente, a maritaca é um É uma pesadelo. Ela praga. entra no telhado, ela acaba com a fiação, ela é É, um problema. exato. Mas eles estão se acostumando com o ser humano, com o ambiente urbano. Então, é uma seleção natural. Essas novas gerações de animais que estão já. Imagina um filhote de onça, um filhote de tucano, um filhote de javali. Ele já nasce com o ser humano por perto, ele não tem medo. Não tem medo. Estou falando, ontem, Sim. depois da chuva, eu vi pegada da onça parda na minha fazenda ali, a 100 metros da sede. Bom, eu acho que a gente vai começar a se encaminhar para o fim desse primeiro quadro, tá? Eu gostaria que vocês explicassem um pouco, por exemplo, eu sendo um produtor rural, que eu preciso fazer esse manejo. Primeiro, como que eu entro em contato com vocês e como que se daria esse processo? Pode entrar em contato pelo WhatsApp, meu DDD 19 99728 5375, ou pode entrar em contato com o Denis também, se quiser passar o celular. O meu também é 19, de região de Campinas, 991-637-415. Então, a gente, recapitulando, a gente tem a intenção nossa aqui é alertar os produtores que estão com esse problema, ou podem estar com esse problema, e nós estamos à disposição para fazer esse manejo de maneira mais humanizada possível, legalizado, tudo dentro das normas atuais, que as leis no Brasil, infelizmente, elas mudam conforme o sabor do vento, mas da maneira como está hoje, é uma maneira muito burocrática, muito difícil de se manter, mas a gente, felizmente, tem conseguido ainda todas as licenças para realizar esse manejo. Então, a gente está oferecendo como atividade paralela nossa, esse manejo para o produtor rural que tem esse problema aqui na região. Perfeito. Então, finalizando, qual hoje é a burocracia para quem quer exercer essa atividade? O que precisa ter? Resumidamente, Vamos resumindo, porque Você tem tempo aí? daria um podcast. é muito documento. A gente precisa, além de todos os documentos de arma, né, de CR, entre CR, tráfego, autorização de guia, né, guia de trânsito, para você poder transportar todo o armamento. Aí precisa das documentações também do IBAMA. Então, CIMAF, CTF, Tem que ter o cargo da propriedade. com carga da propriedade, autorização do proprietário. Isso é importante. Até a gente, assim, a gente pede que os proprietários, né, de forma encarecida, entendam esse problema, né, e nos concedam essa autorização para que a gente consiga fazer o manejo, porque infelizmente a gente depende dos proprietários, né, das lavouras. Então a gente precisa dessa autorização, porque a gente não pode simplesmente entrar numa propriedade e realizar o manejo. Hoje a legislação da maneira que está, até um tempo atrás, a gente tinha a autorização que o IBAMA concedia, era a nível nacional. Até 2022 era a nível nacional, então você tirava uma autorização, valia para o território nacional. Hoje, como está? A autorização é por propriedade. Então, além da autorização por escrita do proprietário, eu tenho que ter o CAR da propriedade para entrar no site do IBAMA, fazer o CIMAF, que é o Sistema de Manejo de Fauna, fazer essa autorização com o CAR da propriedade, que me autoriza a ir lá na propriedade dele. Voltando, eu preciso da autorização do proprietário por escrito. Com essa autorização, esse CIMAF que eu consigo no IBAMA, eu tiro a minha guia de trânsito para poder transportar as armas da minha residência até o local do manejo. Mas se eu for pular para outra propriedade, eu tenho que ter a autorização da propriedade vizinha também. Então você já tem que fazer meio que as propriedades vizinhas, deixa eu já englobar todo mundo para um serviço. Hoje está bem Seria ideal.
Hoje Seria o ideal. tá bem difícil, porque a região de São Paulo são propriedades menores, então o porco não respeita, o animal não respeita a cerca. Como a gente está falando de APA, como é que controla na APA? Ah, pode fazer na APA? Pode. Se você tem uma propriedade na APA, pode ser feito. Aliás, é até melhor que você seja feito na APA, porque o porco não sabe, Que não vá. respeitando, não vai respeitar a APA. Então, é melhor que você faça lá para a gente preservar a APA. Mas voltando, então, isso, se você já é CAC, você tem que fazer esse processo. Agora, o processo para ser o CAC é outro Aí vai para outro outro episódio. trabalho. São assim, começa com laudo psicológico, você fica lá 5 horas no psicólogo fazendo laudo por escrito, verbal e tal. Teste de tiro. As armas e munições são caríssimas no Brasil, o imposto é um absurdo. O que se custa, uma coisa custa 100 nos Estados Unidos, na Europa, aqui custa 500. Então, é caro, burocrático, complicado. Então, a gente tenta estar sempre atendendo a legislação, mas não é fácil. Perfeito. Eu acho que é isso. Alguma mensagem que vocês querem deixar? Alguma coisa que você acha que a gente esqueceu de falar que seria importante deixar aqui no vídeo? Não, só reforçando, a gente está, então, buscando, a gente está oferecendo para essa atividade paralela produtores que tenham. Se você é produtor rural, está com esse problema, está podendo ter, tá com, tem esse problema e não tem, não sabe como realizar o manejo, a gente tem o Entre maior em contato. prazer de estar aqui, na nossa região principalmente, mas nossa, tem lá no interior de São Paulo, 300, 400 quilômetros, mas a gente está na região de Campinas, mas se você estiver mais longe, tem outro estado, a gente pode pensar em estar atendendo, entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Contato do Igor e do Denis na descrição do vídeo. Tenho certeza que dessa vez você aprendeu algo novo. Só isso já vale o seu like e a sua inscrição no canal. Manda para o seu amigo que vai gostar desse assunto e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, viu? Muito bom. Belezinha? As análises, pareceres técnicos e opiniões emitidos pelos convidados do Conversa Técnica são de inteira responsabilidade de seus autores. Elas não representam, de forma obrigatória, a visão oficial deste canal, de seu apresentador ou mesmo da AEA Bragança Paulista. O material aqui apresentado tem como objetivo a disseminação de conhecimento e o debate de ideias. Por tratar-se de um diálogo dinâmico, o conteúdo reflete a experiência pessoal e profissional dos participantes, sem garantia de exatidão absoluta sobre todos os dados mencionados no calor da conversa. Prezamos pela ética e pela precisão técnica. Caso identifique algum equívoco, sinta-se desconfortável com alguma declaração ou deseje solicitar uma correção, entre em contato com nossa equipe. Estaremos prontos para revisar e, se pertinente, realizar ajustes que assegurem a integridade da informação e o respeito mútuo.